Vou seguir em frente então com a live número 8. Deixa eu ver se é a live número 8 mesmo, porque eu acho que eu até já me perdi. É a live número 8. Pessoal, lembrando que todas as lives vão ser disponibilizadas no acervo do Centro de Formação em Hipnose. Como? Aonde? Que lugar? Eu ainda não sei. A gente chega lá. Quando chegar na live número... eu acho que número 50, por que não? Ou 100, né? Que é o nosso limite. O nosso limite é o 100. O tema dessa live de número 8 que vocês escolheram é as bases da mudança. Deixa eu só arrumar aqui, rapidinho. Pronto. As bases da mudança interna. Esse é o nosso tema. Então não vai ter técnica terapêutica, não é esse o nosso foco, de passar técnica terapêutica, e sim a base. Construir a base para ir levantando e fazer a casa, ok? Então esquece que se você quer técnicas terapêuticas, não vai ter por aqui. Essas bases, elas são as mesmas que eu uso na clínica, no meu consultório, ok? E sem essa base, a mudança ela não ocorre. Por mais que eu seja um mestre em técnicas terapêuticas, sem uma base não funciona. E a intenção dessa live é que você não dependa de ninguém. Que você não dependa de absolutamente ninguém para mudar algo interno. Para mudar algo em você. Ok? Eu vou falar mais sobre essa mudança interna mais para frente. Então vamos lá. Existem alguns pontos que a gente vai aprender hoje nessa live, que eu acredito que vai ser menos que 1 hora. Que é uma live curta, no entanto, ela é bem essencial para quem tem interesse em mudar internamente. Vamos aprender sobre o limite da mudança, The Edge, como é conhecido lá fora. Eu chamo só de limite da mudança, nada em inglês. E vamos aprender também as 3 engrenagens da mudança, ou seja, essas engrenagens elas precisam estar alinhadas para a mudança acontecer. E mais uma vez, são peças, são entendimentos, são ideias, são crenças internas. Porque a intenção dessa live é que você não dependa de ninguém para alcançar mudanças. Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto que precisamos entender? Quando o assunto é mudança interna, algo precisa mudar. Então o que exatamente é este algo? Então o primeiro ponto é ser o mais específico possível. Por exemplo, vamos supor que eu me sinto desmotivado. O que eu quero é me sentir motivado. Eu quero me sentir motivado. Aqui eu já consegui trilhar uma rota, a colocar uma luz para o que eu quero. Por quê? Por que eu falo isso? Porque é muito comum eu escutar, por exemplo, um cliente que diz: eu quero me sentir feliz. Tudo bem, mas Anderson, você acabou de falar a mesma coisa, eu quero me sentir motivado. Mas veja como nós dois acabamos não sendo muito... colocamos a rota, mas essa rota ela não é específica, ela não diz o como. Ela não diz para onde eu vou chegar. Então, o segredo da mudança interna começa com se tornando a mudança o mais específica possível. Então, como eu mudaria o ser mais motivado? Vamos supor que eu quero me tornar mais motivado para ir trabalhar, para alcançar um aumento no salário. Então aqui, olha como eu consegui ser mais específico. Eu quero me sentir mais motivado no trabalho para conquistar um aumento no salário. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque quando eu digo para mim mesmo, eu quero estar motivado, isso faz eu não ter uma luz de como alcançar, porque é muito vago. E esse é o primeiro trabalho, por exemplo, de um terapeuta. Ajudar o cliente a formular o seu objetivo. E isso é muito importante. Porque, por exemplo, indo para a perspectiva da terapia com o cliente, com a outra pessoa, nós vamos ter objetivos vagos. Eu quero ser feliz. Eu quero me libertar da depressão. E esse é o negativo, que eu vou falar daqui a pouco. Eu quero me sentir motivado, eu quero esquecer uma pessoa, mas ainda assim é tudo muito vago. E o trabalho do terapeuta é afunilar esse objetivo. Afunilar esse objetivo. Eu quero ser feliz? Como? Como você constrói a felicidade? Você quer ser feliz em que contexto? Você quer ser feliz quando? Você quer ser feliz o dia inteiro? Você quer ser feliz por 1 hora? E quando a gente vai afunilando o objetivo, a gente tem muito mais facilidade em começar a construir esse objetivo. Ele fica palpável. Então, o primeiro passo para mudar internamente é você afunilar o seu objetivo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho fobia de barata. Então, quando eu ver uma barata, eu quero não ter uma reação muito forte de luta-fuga. Eu quero me sentir confortável. Essa é a palavra que eu vou usar. Ao ver uma barata, eu quero me sentir confortável ao ponto que eu posso ou matá-la ou jogar ela fora. Olha como ficou diferente. Ao invés de eu quero me libertar da fobia, mudo para assim que eu ver uma barata, eu quero me sentir confortável ao ponto de ou matar a barata ou simplesmente jogar ela fora. Então agora eu tenho algo palpável. Eu tenho um objetivo bem formulado. Então o primeiro passo para mudar algo internamente, sem depender de ninguém. Eu parto do pressuposto que uma mudança interna nunca depende de ninguém. E por mais que eu seja terapeuta, indiferente, boa, é que assim,
Roberto, essa palavra indiferente eu ia falar mais na frente da live. Ela é um pouco, um pouco difícil de trabalhar com essa neutralidade. Por quê? Porque quando a gente está lidando com mudanças internas, a gente precisa trabalhar com recursos. Por exemplo, eu estou me sentindo triste. Triste é um estado. O indiferente, só que eu não quero mais me sentir triste, eu quero me sentir indiferente a isso. O neutro, o indiferente, nunca vai superar um estado. É necessário um estado muito maior. Como, por exemplo, o que seria o oposto da tristeza? Pode ser a felicidade. Eu quero me sentir feliz. Então a felicidade já consegue sobrepor a tristeza, entendeu? Agora, a neutralidade, o indiferente, é muito difícil. Conseguiu entender? Por exemplo, isso é muito visível na clínica, principalmente com trabalhos de fobia. A pessoa, eu quero apenas não sentir absolutamente nada. Mas antes disso, a pessoa ela tem uma reação tremenda de luta e fuga. Ela tem uma paralisia total. E esse não sentir nada nunca vai sobrepor esse estado. Agora a coragem, a confiança, pode sim sobrepor facilmente. Engole o estado, entende? A neutralidade não. A neutralidade ela não tem força para sobrepor um estado. Eu vou chegar lá, Anderson, mais pra metade, pro fim, pra responder as perguntas. Essa live é uma live bem curta, de 20 a 30 minutos, só pra dar a base da mudança mesmo. Aí no fim eu consigo responder perguntas, ok? Então vamos seguir. Seja o mais específico possível. Seja o mais específico possível com seus objetivos internos. Então, o primeiro passo é uma estratégia interna. É como ir viajar. Nós estamos no estado A, queremos ir para o estado B. Para facilitar toda essa live, eu vou utilizar que eu estou desmotivado. Este é a minha mudança. Este é o meu problema atual, é o estado A. Então, para todos os exemplos, eu vou utilizar esse para facilitar. Então, temos um estado da qual eu não quero mais. Portanto, eu quero ir para cá. Então, a mudança interna é como uma viagem. Quando nós vamos viajar, pelo menos é assim comigo. Eu gosto de fazer uma estratégia, eu gosto de deixar tudo certo. Eu gosto de saber para quais lugares eu vou, como eu vou, quanto dinheiro eu vou gastar, quanto dinheiro eu necessito para ir para o local. E a mudança interna é a mesma coisa. E quanto melhor eu criar essa estratégia antes de viajar, melhor eu consigo alcançar o resultado, o destino final, melhor eu consigo aproveitar. E não que vai ser exatamente como foi planejado. Mas a tendência é conquistar o que foi planejado de forma fluida e não desviar, ok? Então vamos seguir. Então, tornar o objetivo o mais específico possível. Isso faz toda a diferença. Eu gosto de imaginar o objetivo sendo afunilado. A princípio nós temos um objetivo que ele está na superfície, que é um objetivo sempre muito vago. Eu quero me sentir feliz. Tudo bem, é um objetivo muito bom, só que ele é muito vago. Então começa a afunilar. Em que momento eu quero me sentir feliz? Em que contexto eu quero me sentir feliz? Quais os pequenos passos que eu posso fazer para me sentir feliz? O que está me impedindo de ser feliz? Ou seja, eu vou afunilando, ok? Então, a partir de tornar o objetivo específico, surge um outro ponto muito importante na formulação do objetivo, que é torná-lo positivo. E aqui eu diria que 90% dos casos, ou até mais, um cliente no meu consultório, ele não tem um objetivo positivo. E é uma prática, por assim dizer, que muda completamente o jogo interno. Tanto para nós eu estou falando, deixando de lado o cliente. O que seria? Por exemplo, vamos supor que eu quero emagrecer. Só que ao invés de eu falar, eu quero, a partir de hoje, me alimentar apenas com alimentos saudáveis. Qual que é o objetivo? Eu não quero mais comer besteira. Eu não quero mais ser gordo. Percebe que eu estou direcionando para aquilo que eu não quero? Então qual seria a prática? É você colocar no papel os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E verifica se esse objetivo, será que ele não está direcionado para aquilo que você não quer? Por exemplo, pandemia. Estamos vivendo momentos que são desafiantes, por assim dizer. E gente que trabalha com carteira registrada está vivendo na corda bamba. Não sabe se vai ter emprego hoje, não sabe se amanhã vai receber uma ligação dizendo que foi demitido, que não consegue mais, o gerente não consegue mais pagar o seu salário. E aí ele começa a pensar, o objetivo dele é, eu não quero perder o meu emprego. Olha, as palavras, o objetivo é como um GPS. Eu não sei se você tem o Waze ou o Google Maps no seu celular, ou se já usou, ou se conhece, mas o GPS, você escreve o nome da rua e ele vai te direcionar a rota ou as rotas que vão fazer você alcançar esse resultado. Quando nós criamos um objetivo interno, é exatamente
o programa do GPS funcionando. Se eu digo para mim mesmo, eu não quero perder o meu emprego, esta frase ela vai direcionar as rotas para essa construção. Não que possa vir a acontecer, mas internamente eu estou representando como se fosse real. E se eu dependo desse emprego para pagar minhas contas, para pôr alimento para minha família, etc., imagina como eu vou me sentir criando representações internas das quais eu perco o meu emprego. Imaginem que qual estado eu vou estar quando eu for trabalhar mantendo essas representações internas. Então é possível sim que eu perca o emprego, mas não só porque eu imaginei que eu vou perder o emprego, isso vai acontecer. Não, foram as representações, foram o estado, foram as coisas, os pequenos detalhes que eu fui fazendo no aqui e agora, no momento presente. Então o objetivo, ele precisa ser positivo. E é muito importante você, se possível, essa é a dica, se possível faz esse exercício, escreve todos os seus objetivos no papel, um por um, curto, médio e longo prazo. Por exemplo, eu quero emagrecer, vou utilizar novamente emagrecer. E você escreve, eu não quero mais comer besteira. Opa, olha, você está direcionando para quê? Comer mais besteira. Quem é hipnotista clássico? Quem é hipnotista de entretenimento? Hipnotista de rua? Roberto, hipnotista. Não sei se ele está aí, vamos ver. Não consegui abrir aqui, tudo bem. Roberto é um excelente hipnotista, ele sabe o poder de uma sugestão. Eu não quero comer mais besteira. Olha o que fica evidente, comer mais besteira. Então quais serão as representações internas que vamos estar criando? Comer mais besteira. E é incrível, porque a gente tem um objetivo e a gente vai recebendo exatamente aquilo que a gente definiu para nós. Só que a gente acredita que o objetivo está para a direção, para a rota daquilo que a gente quer, mas na verdade está direcionado para aquilo que não queremos. E esse GPS interno, por assim dizer, ele não dá notificações que fala, você tem certeza que quer se direcionar para esta rota? Talvez a rota B seja melhor para você. Não, isso infelizmente não existe. Depende da gente. Então, coloque no papel o seu objetivo, escreveu, questione. É exatamente isso que eu quero? Ele está direcionado para o lado positivo? Se sim, outra pergunta fantástica. Eu consigo tornar esse objetivo mais específico? Porque você já sabe, quanto mais específico for o objetivo, melhor é, mais palpável, mais facilidade você vai ter de caminhar, de dar um passo de cada vez para conquistar o objetivo, ok? Então esse é o primeiro passo. Se eu tenho um cliente, a primeira coisa que a gente vai fazer é formular esse objetivo. Não tem como ser diferente. Nós precisamos caminhar juntos. Eu como terapeuta, eu não preciso saber. Eu posso partir do pressuposto que o cliente tem tudo o que é necessário e simplesmente conduzir de tal forma que ele olhe cada vez mais para si para criar essa mudança interna. Posso fazer? Claro que posso. Só que aqui nós estamos falando de mudanças internas. Então eu sou o terapeuta e eu sou o cliente. Então eu preciso sim formular o meu objetivo de tal forma que ele fique totalmente específico e totalmente positivo. O primeiro ponto, ok? Ficou claro, né? Vamos agora continuar. Em seguida, temos apenas um único momento para fazer a mudança. Um único momento para fazer a mudança. Que é qual? É o passado? Claro que não. É o momento presente. O único momento que eu posso mudar internamente é o momento presente. Ah, Anderson, mas eu já vi vídeos seus fazendo regressão de vidas passadas. E a pessoa, ela realmente conquistou uma mudança. Mas tudo bem. A pessoa, ela não entrou numa máquina do tempo e voltou. Não, ela fez todo o processo no momento presente. Os recursos necessários para ter criado aquela experiência, seja real ou não, ou imaginária, não é o ponto aqui, focar nisso, foi realizado no momento presente. E onde eu quero chegar? Lembrando que o tema da live é as bases da mudança interna. Eu poderia trocar esse tema para falar uma forma mais marqueteira e dizer nunca mais dependa de ninguém para mudar internamente, porque é a mesma coisa. Essa é a intenção. Okay? Então, quando eu quero mudar algo, eu preciso estar no momento presente. Eu preciso estar no momento presente. Por quê? Porque no momento presente eu tenho os recursos internos disponíveis. Eu sempre falo isso, porque eu gosto muito de tocar nesse assunto. Quando eu estou com o meu cliente, eu faço essa psicoeducação de conexão com o momento presente, porque no momento presente é o único lugar que se pode mudar. E como que eu faço isso com o meu cliente? Falando dessa forma? Não. Eu utilizo algo que se chama o limite da mudança. O limite da mudança. Você pode encontrar essa ideia, essa sequência, chama The Edge. Acho que é isso, The Edge. Eu vou escrever aqui só para facilitar. The Edge. Ah, não. Essa é outra coisa. The Limit of Change. Eu acho que você vai encontrar em português, eu acho que não tem. Se tem, as pessoas fizeram algumas mudanças. Tá aí. Isso você encontra dessa forma. E o que seria esse limite da mudança?
que é exatamente como eu vou direcionar o início do processo de mudar com o meu cliente. O que eu faço com o meu cliente, eu faço comigo também, não tem diferença para mudar. Tudo que eu faço com o meu cliente, toda essa base, essa construção, esse solo que eu vou arar junto com o cliente, é o mesmo processo que eu faço comigo, tá bom? Então se eu falo, eu fiz isso com o meu cliente, eu estou falando que eu estou fazendo comigo também, é a mesma coisa. E mais uma vez, o ponto aqui é conquistarmos autonomia para mudar internamente. Para me auto-mudar. Não mudar o outro. É impossível mudar o outro. É o outro que faz o processo. Ok? Então, se é algo interno, se só depende de mim, então você está na live certa. Se você entrou aqui, eu quero mudar meu companheiro, eu quero mudar minha companheira porque ela está me irritando, estou em lockdown, então esquece. Não é este o direcionamento. Então vamos lá. O que seria esse limite da mudança? Se você já conquistou uma mudança interna, você vai se familiarizar com as peças, com esse entendimento, com esse conceito do limite da mudança. Ele diz o seguinte: para nós conquistarmos uma mudança interna, nós necessitamos de três entendimentos, três conceitos, três certezas internas, que são: o primeiro, algo precisa ser mudado. Algo em mim precisa ser mudado. Algo em mim já não está congruente, já não está em harmonia, já não está em alinhamento. Quais mais sinônimos? Já não condiz com quem eu sou. E, portanto, este algo precisa ser mudado. Ok? Este é o primeiro ponto, este é o primeiro entendimento. E a gente já sabe sobre a boa formulação do objetivo. Essa live é uma sequência, tá bom? Temos a boa formulação, tornar o objetivo específico e positivo, ok? Então, algo em mim precisa ser mudado. Eu tomei consciência disso. Que algo em mim ou está gerando sofrimento na minha vida, ou está limitando a minha escolha, e portanto algo precisa ser mudado, ok? Em seguida, depois de algo precisa ser mudado, eu tomei esse conhecimento. O segundo conhecimento, o segundo entendimento é que só eu posso mudar. Só eu posso mudar este algo. Lembrando que eu estou falando algo, mas a gente já sabe que o objetivo ele precisa ser bem específico, tá bom? Eu vou pegar novamente o exemplo da desmotivação. Eu me sinto desmotivado. Constantemente, essa desmotivação está me fazendo perder oportunidades na minha vida, seja pessoal, seja profissional. Então, eu descobri que essa desmotivação, esse estado, que eu denominei de Anderson desmotivado, precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Porque está me gerando falta de escolhas, ou gera sofrimento. Outra dica, quando algo está gerando sofrimento, ou algo está gerando falta de escolhas, esse é um problema. A gente só tem um problema quando está gerando esses dois resultados, ou sofrimento ou falta de escolhas, ok? Então, essa desmotivação precisa ser mudada. O segundo entendimento é que só eu posso fazer isso. Só eu posso fazer isso. Ninguém pode me ajudar no sentido de realmente criar o processo da mudança interna, ok? É óbvio que o outro pode facilitar este movimento interno para eu conquistar a mudança. Atenção com essa palavra. O outro pode facilitar este movimento interno para que eu conquiste a mudança interna. Apenas isso. Ninguém é capaz de mudar internamente o Anderson. Mas pessoas podem facilitar essa mudança, essa nova perspectiva, ressignificação, dessensibilização, reenquadramento. Ok? Essas três palavras são as técnicas, são o que exatamente um terapeuta faz. Ou ele dessensibiliza, ou ele reenquadra, ou ele ressignifica. É apenas esses três. É isso que as técnicas terapêuticas fazem, mas isso é outro assunto. Então vamos lá. Algo precisa ser mudado. Eu sei que algo precisa ser mudado. Eu sei que só eu posso fazer isso. Só eu. E o terceiro ponto é: essa mudança, ela tem que ser feita agora. Essa mudança, ela tem que ser feita agora. Só que, Anderson, vamos supor que eu tenho depressão há, 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos. Se eu chego para o meu cliente e falo: olha, senhor fulano, algo precisa ser mudado? Você tem convicção de que algo precisa ser mudado? É claro que ele vai falar sim. É claro. O meu atendimento, ele não é barato. Então ele não vai estar lá só à toa, falando: não sei, eu quero ver. Não vai. Meu atendimento ele é caro exatamente para isso, porque eu quero pessoas que estão no limite na mudança. Ok? Então vamos lá. Aí para essa mesma pessoa que está cultivando a depressão, eu gosto muito dessa palavra, cultivando a depressão, a primeira, algo precisa ser mudado.
Estou certo, fulano? Ele vai falar, não, algo realmente precisa ser mudado, eu não aguento mais isso. Eu preciso de fato mudar isso. Ok, já estamos caminhando para a base da mudança. Ótimo. Segundo, você sabe que é só você que pode fazer isso, só que aqui, antes de eu falar, você sabe que só você que é capaz de fazer isso? É claro que eu trago toda a base da empatia, toda a base do relacionamento terapêutico que foi feito uma live falando sobre isso, sobre esse relacionamento terapêutico. Não é jogar responsabilidade para o outro e falar, olha, só depende de você. É falar em outras palavras que hoje, agora eu estou contigo. Hoje, agora, eu não vou te julgar. Eu aceito você como você é. E eu quero entender ao máximo como você vê, como você ouve, como você sente, como você codifica tudo isso. Então estamos juntos. Mas só você pode fazer isso. Essa é uma forma de palavra, de passar isso. É claro que para cada cliente eu trago uma receita diferente. Tudo uma terapia sob medida. Eu falo através que aquela pessoa pode de fato compreender, ok? Só que lembrando que quando eu falo cliente serve também para mim. A intenção é a autonomia para a mudança, ok? Aí depois, para este mesmo cliente que tem 40, 50 anos nutrindo, cultivando depressão, eu chego para ele e falo, e você sabe, claro, que a mudança ela vai ser feita agora. Você acha que ele vai concordar com isso? Ele está há 40 anos, 50 anos, 60 anos nutrindo processos que ele denominou de depressão. Ou que a sociedade denominou de depressão e ele aceitou o rótulo e age como tal. Esse é um outro assunto também. Você acha que ele vai falar sim? É claro, Anderson, eu estou aqui para fazer isso. Vamos lá. Não, ele não vai. Ele pode falar sim, mas vai ser uma mensagem, uma comunicação totalmente incongruente. É o sim. Anderson, eu estou preparado agora. Se fecha todo. Como assim agora? Eu estou 40 anos fazendo isso. Como que eu vou fazer essa mudança agora? Então aqui é o ponto que eu acredito que é o mais importante também para a mudança interna. A primeira parte, se você perdeu eu não vou voltar, sobre o objetivo ser formulado, é sim importante, mas essa também, ela tem como posso dizer? Uma característica de ser fundamental para a mudança interna, que é trabalhar com pequenos passos. O que eu quero dizer trabalhar com pequenos passos? Por exemplo, o meu objetivo como exemplo é a motivação. Lembrando que eu estou sempre utilizando o exemplo que eu me sinto desmotivado, muito tempo na minha vida, constantemente, eu não quero mais. Eu quero sair desse estado para um outro estado que eu chamei de motivação, que é o oposto. Só que como eu fiz várias vezes essa desmotivação ela meio que se transformou automática, padronizada. É como se meu cérebro falou, olha, já que você se sente tanto desmotivado, você não precisa mais pensar a respeito, deixa que eu faço isso pra você. Nosso cérebro, ele faz essas paradas com a gente. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente nutre, tá bom? Então, como eu fiz muito tempo isso, me sentir motivado é um passo muito grande. É um passo muito grande. Da mesma coisa que o meu cliente que está deprimido há 40, 50 anos, ele superar, por assim dizer, essa depressão vai ser um passo muito grande para o momento, para o agora, realizar essa mudança agora. Então o que seria esse entendimento de pequenos passos? É uma frase. Lembrando que a frase é um GPS. Quando a gente diz algo, quando a gente faz uma pergunta, a gente está fazendo a mesma coisa que o GPS faz. A gente escreve para onde a gente quer ir, isto é, a frase, as palavras, e em seguida o GPS ele mostra a rota. Siga este caminho para alcançar o destino que você deseja. É exatamente isso. Então qual é a pergunta? Qual pequeno passo que eu posso fazer hoje para conquistar o resultado que eu espero? Olha como muda. Quando eu chego para o meu cliente que está há 40, 50 anos com depressão, e eu preciso que ele entenda que a mudança tem que ser feita no momento presente, o único momento que temos disponíveis, temos a ponte para os recursos internos. Se você não sabe o que é recurso interno, confiança, amor próprio, alegria, motivação, paz interior, felicidade, tudo que é bom, tudo que a gente foi construindo desde criança está aqui dentro, está aqui dentro. Só que este dentro é o momento presente. Um outro assunto também que não vai acontecer agora é que quando eu falo dentro, eu também estou falando do momento presente. Não existe esse dentro e fora, tudo é o momento presente. Mas esse é um outro assunto também. Então, para o meu cliente entender, conectar ele, enraizar ele, que ele precisa estar conectado com o momento presente. E eu sei que ele precisa entender que a mudança, eu sei que para eu me sentir motivado, para eu sair do estado A, para ir para o estado B, eu preciso estar conectado com o momento presente. Basta apenas eu me perguntar quais os pequenos passos, ou qual pequeno passo eu posso fazer agora para conquistar o resultado que eu espero. Pegando o meu exemplo. O meu exemplo é sair da desmotivação, estado A, para o estado B, me sentir motivado. Só que lembra que eu falei de ser o mais específico possível? Então eu vou ser mais específico. Me sentir motivado para ir trabalhar, tal,
e fazer um bom rendimento no sábado. Só para ser bem específico. Só para vocês entenderem como é ser específico. É isso. Então, como eu posso fazer, qual o pequeno passo que eu posso fazer agora para conquistar este resultado? Então eu posso descobrir que um pequeno passo que eu posso fazer é colocar tudo em planilha, colocar tudo no papel, as coisas que eu preciso fazer no trabalho. Ok, isso é fácil fazer. Depois de eu fazer isso, qual o outro pequeno passo que eu posso fazer para conquistar o meu resultado? Bem, agora eu poderia fazer mais caminhadas na natureza, respirar mais fundo, para me sentir mais conectado com o momento presente. Ok. Então veja como eu vou criando pequenos passos que são fáceis de ser feito aonde? No momento presente, para conquistar aquele resultado. Portanto, com o meu cliente que está 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130 anos nutrindo a depressão, eu vou falar para ele, o que você pode fazer agora nesta sala para conquistar este resultado? Qual o pequeno passo que você pode fazer agora nesta sala para conquistar este resultado? E pode ser que ele descubra que, bem, agora eu poderia colocar um sorriso no rosto. E isso que eu estou falando não é algo que eu estou inventando, são experiências reais. Eu vou até falar, quando você escuta eu falando de pessoas, um tal cliente, são experiências reais. Então veja como você trazer essa ideia de qual pequeno passo que você pode fazer para conquistar o resultado que você espera, vai ser realmente, de fato, um pequeno passo. Só que olha só que interessante, este pequeno passo, ele vai gerar o outro passo muito mais fácil, que também vai ser um pequeno passo. Aí este pequeno passo vai fazer você dar outro passo, outro passo, outro passo. Então o que era pequeno, na verdade vai fazer você caminhar em direção ao resultado. Então na verdade não existe pequeno passo, existe o processo que está direcionando você a conquistar a mudança. O meu cliente, X, ele tinha 50 anos, com depressão, desde 30, eu não sei exatamente faz tempo, eu acho que já fazia uns 30, 40 anos, talvez ele era até um pouco mais velho. E o que aconteceu? O pequeno passo, quando eu falei, você sabe que é só você que pode fazer isso, você sabe que você precisa mudar isso? Sim, sim. Eu não falei pra ele, você sabe que a mudança tem que ser feita agora, porque eu sei que quem está nutrindo muito tempo um estado, é muito difícil falar sim, como um estalo. Agora você superou este problema. Não funciona dessa forma. Não é como a hipnose de rua. Agora você está mudo e a pessoa fica muda. Não é assim que funciona. Existem etapas. Então, para este cliente, essa psicoeducação de pequenos passos no momento presente torna o resultado, que foi bem formulado no início, possível, palpável. E qual é o pequeno passo que você pode fazer agora? Olha, agora que você disse isso, eu lembrei que eu não fico sorrindo muito. Talvez seja isso. Então talvez eu possa sorrir. Só que aí ele não sorri. Aí eu falo, tudo bem, mas você sabe que é só você que pode fazer isso. Ou seja, eu preciso reforçar essas 3 peças o tempo todo, para mim. Lembrando que a intenção aqui é a autonomia de mudar. Então eu preciso sempre me recordar dessas 3 entendimentos para a mudança interna ocorrer. Então aí eu falo para o meu cliente, você sabe que é só você que pode fazer isso? É o que ele faz, ele sorri. Então veja como ele fez algo no momento presente que começou a caminhar pequenos passos, micro passos, em direção ao resultado que ele espera. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente tem a mania de dar objetivos para nós que a gente não consegue alcançá-los no momento presente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu ganho 12 mil agora. E eu falo, eu quero ganhar 100 mil por mês. É impossível eu ganhar 100 mil por mês agora. Então, se isso eu não conquisto nesse momento, nesse exato momento, eu vou ficar cada vez mais frustrado. Não é nem essa palavra, eu vou começar a perder recursos. Eu não vou ter tanta essa facilidade de obter recursos, porque eu mesmo sei que não consigo fazer isso. No entanto, se eu falo, qual é o pequeno passo que eu posso fazer para chegar aos 100 mil por mês? Olha como isso torna possível. Olha que insight fascinante. Essa única frase, quem é hipnotista, quem é hipnoterapeuta, sabe o poder das palavras. Sabe que todas as palavras são, na verdade, sugestões hipnóticas. Então, qual o pequeno passo que eu posso fazer para conquistar X? Daniel, boa noite, bem-vindo. Temos um hipnoterapeuta. O Daniel sabe o poder da palavra. E é claro, lembrando que tem tudo uma sequência. A live anterior, que foi a hipnose humanista, ela é o relacionamento terapêutico. Aquele relacionamento que transforma, aquele relacionamento que gera autonomia para o outro. Então é necessário sempre construções, arar o solo, tornar o solo favorável para que aquela semente floresça.
De nada serve você chegar para uma pessoa, para um desconhecido, ei, você sabe que é só você que pode mudar, né? A pessoa vai falar, do que você tá falando? Não, cara, é sério. Tipo um coach de aquele coach de positividade. Não, cara, é só você consegue. Vamos lá, a mudança tem que ser feita agora. Cara, não vai rolar. Por quê? Porque não teve o relacionamento terapêutico, não teve a base para que a pessoa realmente escute você. Para que você entre na mesma sintonia. E na mesma sintonia que eu quero dizer o quê? Tudo que eu quero dizer com sintonia, que você, relacionamento terapêutico é uma presença com outra presença. Uma pessoa que está no momento presente com outra pessoa que está no momento presente. E um encontro desses, infelizmente, é raro. Só que quando este encontro acontece onde duas pessoas estão conectadas no momento presente, este é um relacionamento terapêutico. O que eu quero dizer com relacionamento terapêutico? É aquele relacionamento que um indivíduo alcança a mudança ou aprende sobre si mesmo e o outro alcança a mudança e aprende sobre si mesmo. Indivíduos que utilizam este relacionamento para aprender ou para mudar internamente. É por isso que eu sempre vou bater na tecla que o terapeuta, ele também está aprendendo, ele também está mudando. Então olha só o quanto aquele cliente, olha só o como você devia pagar aquele cliente também. Eu tô brincando, mas essa é a verdade. Então vamos lá. Já sabemos que o objetivo ele tem que ser bem formulado. Ele tem que ser positivo. Eu me sinto desmotivado, eu quero me sentir motivado para ir trabalhar no sábado porque eu tenho uma reunião importante. Olha só. Olha só como ele ficou bem formulado, como ele ficou bem claro. O GPS me deu a rota, porque o GPS entendeu para onde eu quero ir. Quando você dá um objetivo, por exemplo, esse vai ficar mais claro dessa forma. Vamos supor que você quer comprar um Gol vermelho 2020. Gol vermelho 2020. Só de você querer comprar um Gol vermelho 2020, só de você começar a pesquisar um Gol vermelho 2020, você vai ter mais facilidade de ver na rua um Gol vermelho 2020. Ou seja, é como se existisse um farol dentro de você, que assim que aparecer um Gol vermelho 2020, ele vai direcionar a sua atenção. Olha, um Gol vermelho 2020. Então, é exatamente que isso é um objetivo bem formulado. Quanto mais específico, quanto mais positivo for, o farol vai estar lá. Olha, é aqui que você quer ir. Essa é a direção. Não se perde. É aqui que você quer ir, ok? E fica muito mais fácil seguir esta trilha, certo? Verdade. Sem interação não haverá transformação. Não tem como. Não tem como. Então a gente já sabe essas três peças, esses três entendimentos. A mudança interna só vai acontecer quando eu entender que algo precisa ser mudado. Quando eu entender que só eu posso fazer isso, mudança interna, só eu posso fazer isso. Só eu. E a terceira é que tem que ser agora. Lembrando que este agora são pequenos passos. Pequenos passos, bem pequenos. O menor possível. Quando eu crio um objetivo para mim e eu estou tendo dificuldade em me mover em direção ao objetivo, tá aí um indicativo que eu estou me dando um passo muito grande. Opa, eu não consigo chegar nessa etapa. Tudo bem. Tá tudo bem dessa forma. Então qual é o pequeno passo antes desse? E você vai descobrir que sempre tem um pequeno passo que vai alcançar o resultado esperado. Por exemplo, eu tive um cliente recentemente que ele estava pirando mesmo no trabalho. Ele chegou ao ponto de jogar a mesa para cima e era home office, ou seja, ele jogou a própria mesa para cima, quebrou o computador e o caramba, não era nem da empresa. E eu ri pra caramba quando ele contou isso e não foi um momento mais apropriado. Mas a gente precisa ser autêntico. Como terapeuta, a gente precisa ser autêntico. Ok? Fica a dica para você que é terapeuta. Se você acha graça de algo, ria. Seja autêntico para que o seu cliente seja autêntico com você também. Tá bom? Então vamos lá. E através dessa estratégia, dessa arar o solo, qual foi o pequeno passo que ele descobriu para ele ter mais paciência? Porque ele estava pirando mesmo, ao ponto de dar soco na parede. E ele ganhava muito dinheiro. O problema não era dinheiro, o problema não era pandemia. O problema nem era que ele trabalhava, agora ele só trabalhava em casa, porque ele já trabalhava home office, só que às vezes ele ia pra rua, só que agora era 24 horas. O único problema dele é que ele não tinha uma válvula de escape. E qual que foi a válvula de escape que ele descobriu? O pequeno passo simples que era já a própria solução. A partir de hoje, talvez eu consiga parar e respirar um pouco mais. Só isso. Olha como é um pequeno passo. Só que não existe pequeno passo. O segredo é essa sugestão hipnótica. Qual o pequeno passo que eu posso fazer agora para conquistar o resultado que eu espero? Sou de Itapipoca, Ceará. Bem-vindo, Ricardo. Daniel Oliveira. Show de bola. Bem-vindo, Ricardo. Boa noite. Então,
Ele mesmo disse, nós como terapeutas, a gente nunca fala para o nosso cliente, ó, você precisa fazer isso, você precisa daquilo. Isso não é terapia, isso é autoterapia. Isso é o que eu precisaria fazer se eu estivesse na sua posição. É sempre o que você precisa, o que você pode fazer. Descubra o recurso que você necessita internamente. Vá por conta própria, se vira. É exatamente essa palavra, resumindo. Então ele mesmo disse, bem, eu acho que a partir de hoje eu vou começar a parar e respirar mais. E foi exatamente isso. Só que quando a gente trabalha de uma forma terapêutica, a gente precisa criar estratégias, criar práticas internas para que esta parar e respirar mais se torne um hábito, que ele comece a criar conexões neurais, que ele comece a reeducar o cérebro, que agora existe o comportamento de parar e respirar mais. E lembra que eu disse que o cérebro agora adora padronizar, ele adora repetir. Então quanto mais este cliente ele vai parar, respirar mais, relaxar, se sentir bem, o cérebro vai começar a falar, opa, ele está começando a criar algo aqui em mim que eu vou automatizar isso. E aí ele vai descobrir que o parar, respirar mais, vai começar a fazer mais parte da vida dele. Só que qual foi o pequeno passo? Ok, ele descobriu qual que era a solução. Ele formulou o objetivo. Eu preciso parar e respirar mais. Eu preciso acalmar meu corpo. Qual foi o pequeno passo? Bem, já sei. Eu vou simplesmente, quando eu estiver nervoso, eu vou levantar e vou me mover. Isso é possível fazer agora. Você consegue fazer isso agora? Sim, eu consigo. Então, ele começou a construir a rota, os pequenos passos que iam começar a levar o resultado que ele espera. Então, o segredo, qual o pequeno passo, ok? Já temos uma boa base. Isso serve para qualquer mudança. Fobia, ansiedade. Ansiedade é fascinante. Depressão, traumas, qualquer problema. Lembrando que um problema é aquilo que está gerando sofrimento e falta de escolhas. Okay? Quando a gente sente falta, quando a gente descobre que a gente não tem escolhas e a gente só está focado naquilo, pensa naquilo o tempo todo, então a gente tem um problema. Por quê? Porque a gente não tem escolhas. É só isso. Exatamente. Ativar o sistema parasimpático, perfeito? Vamos seguindo. Agora, que a gente tem um bom solo, a gente tem um objetivo formulado, eu sei que só eu posso fazer isso, eu sei que algo realmente precisa ser mudado. E eu sei que essa mudança tem que ser feita agora através de pequenos passos. Isso é chamado limite da mudança. Quando uma pessoa ela não tem esses 3 entendimentos, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Se você é terapeuta, o Daniel talvez já passou por isso. É aquele cliente que vai te ligar 4 horas da manhã falando, Daniel, eu preciso marcar uma consulta com você, Daniel. Meu coração está disparado, Daniel, eu vou morrer agora, Daniel, o que eu faço? Eu tô suando, Daniel, eu tô com ansiedade, me ajuda, me ajuda. Eu vou te ligar amanhã, Daniel, 7 horas da manhã pra gente fazer uma sessão, tá bom, Daniel? Tchau, Daniel. Sabe o que vai acontecer? Às 7 horas da manhã, você, o Daniel, como é um cara que tem empatia, como é um cara que quer saber mesmo como tá o cliente, quer jogar toda a sua atenção para ele e fala, e aí, cara, como você tá? Vamos fazer o trabalho? Esse cara vai falar, olha, sabe o que é? Agora eu tô de boa. Agora eu tô de boa. Por quê? Porque aquele limite da mudança, aquela necessidade de mudar já não existe mais. Ou seja, aquela pessoa não chegou no limite da mudança. Ela não viu aquele abismo nela. Ela não teve aquele movimento de eu preciso pular. Eu preciso sair desse estado. Eu preciso pular para descobrir o que existe mais na minha vida. Então, a mudança ela só vai acontecer quando estes 3 entendimentos estiverem bem centrados, bem alinhados em nós. Quando eu realmente estiver no limite da mudança. Senão, vai acontecer exatamente isso. Em algum momento eu vou sentir, por exemplo, triste. Só que essa tristeza, ela passou. Ok. Só que aí, em algum outro momento eu vou sentir triste de novo. Aí eu vou, tudo bem, tô triste, ok. Só que aí passou. Ou seja, essa tristeza nunca me leva para o limite da mudança. Só que quando essa tristeza ela me levar para o limite da mudança, aí sim eu vou mudar. Aí sim eu vou fazer o necessário para mudar, ok? Então, ter este limite, estar no limite da mudança, é muito importante. A gente só muda porque a gente chegou no limite da mudança. E veja bem, esse limite da mudança, ele não necessariamente precisa estar conectado ao sofrimento. Não necessariamente, a gente não precisa sofrer para mudar. Existe uma ideia que a gente precisa sofrer para mudar. Na verdade, essa ideia ela é contada em todas as histórias. Jesus sofreu, Buda sofreu. Então existe essa estrutura enraizada que é necessário sofrer para mudar. Não que o sofrimento não seja totalmente desnecessário, não é isso. O sofrimento ele nos move para mudar, sim. Só que chega um ponto que a gente pode descobrir que a partir de hoje eu não preciso sofrer para mudar. Eu posso mudar utilizando a leveza, eu posso mudar utilizando o relacionamento terapêutico, eu posso mudar utilizando a paz interior com o momento presente. Entende? Então a gente precisa do limite da mudança até certo ponto. Até certo ponto. Não que a mudança só ocorre com o sofrimento. Ok? Em seguida, tenho 10 minutos. Em seguida, vem 2 partes.
duas partes muito importantes para a mudança acontecer. Dois aspectos, que é a aceitação total incondicional. Quando eu estou com o meu cliente, eu aceito o meu cliente de forma incondicional. Incondicional. O que eu quero dizer com isso? Se o meu cliente diz, olha Anderson, eu me sinto triste 24 horas por dia, eu não consigo mais ficar feliz, eu vou aceitar isso completamente. Completamente, sem julgamentos, sem análises, sem comparação. Eu vou aceitar totalmente isso. Este é o meu cliente. Ele está se apresentando dessa forma neste momento. Compreende? E o que eu quero dizer é, voltando agora para a automudança. Se eu me sinto desmotivado, quando eu já sei que este estado A, que eu chamei de desmotivação, eu quero para o estado B, que eu chamei de motivação, eu preciso aceitar esse estado para alcançar o estado B. E aqui entra um perigo, porque é muito difícil, se eu falar para o meu cliente que está deprimido, por exemplo, deprimido não, vou dizer um cliente que foi machucado por outra pessoa. E eu falar, olha, você precisa aceitar que isso aconteceu. Ele vai me dar um soco na cara. De fato, ele vai me dar um soco na cara. Ou simplesmente vai levantar e vai embora. É óbvio que não. Mas o ponto não é aceitar o que aconteceu. É aceitar que agora, neste momento, eu estou assim. Neste momento, eu estou assim. Aceitar o que está acontecendo no momento presente. E esta aceitação, ela vai gerar o quê? A ponte para o momento presente. Porque veja bem, o estado A está acontecendo aonde? Aonde eu estou me sentindo desmotivado? Aonde eu estou me sentindo desmotivado? No momento presente. E quando eu não aceito a desmotivação, eu escapo do momento presente. Olha só, que pegadinha. O problema acontece no momento presente. Se eu não aceito o problema, eu também não aceito o momento presente. Olha só. É por isso que às vezes é tão difícil mudar. Porque a gente, por não aceitar aquilo que estamos vivendo, ou o estado que estamos, nós estamos fugindo do único lugar que podemos de fato mudar. Então, a perspectiva não é aceitar o problema. É aceitar que o que está acontecendo, está acontecendo. E quando nós conseguimos aceitar aquilo que está acontecendo, não o que aconteceu, não o que foi criado, mas sim o que está acontecendo agora, nós conseguimos retornar, conectar com o momento presente. Quando nós não aceitamos aquilo, por exemplo, eu estou desmotivado. Quando eu não aceito que eu estou desmotivado, eu estou travando uma luta. Com quem? Comigo mesmo. E eu estou me tornando cada vez mais distante do único momento que eu posso mudar, o momento presente. Porém, quando eu aceito, eu simplesmente retorno para o momento presente e consigo olhar o problema com aceitação total, sem julgamentos, sem comparação. Porque veja bem, quando nós estamos em um estado negativo, a gente julga, a gente compara, a gente analisa. O que seria o julgamento? O que seria a comparação? Com nós mesmos. Poxa, ontem eu não me sentia assim, por que hoje eu me sinto? Poxa, aquela pessoa é tão feliz, por que eu não sou? E a gente faz isso. E a gente faz isso. E meu cliente também faz isso. Compreende? Então quando eu aceito o meu problema, eu aceito aquele problema como ele é. Sem julgamento, sem análise. E a própria aceitação, ela passa a se tornar o quê? Um relacionamento terapêutico. Veja bem, eu estou construindo em mim um autorrelacionamento terapêutico. E lembra da definição do relacionamento terapêutico? Relacionamento terapêutico é aquele da qual o contexto gera ou um aprendizado ou uma mudança interna. Ou um aprendizado ou uma mudança interna. Ok? Então vamos seguir. Aceitação total, incondicional. Quando você precisa aceitar um problema, lembre-se que você não precisa aceitar, por exemplo, deixa eu pensar em algo que é difícil aceitar. Eu vi uma pessoa jogando outra pessoa no canal de Santos. Que péssimo comentário. Eu vou continuar com essa ideia. E essa pessoa, eu senti muita raiva, e eu entrei nesse estado de raiva. O canal, quem não é de Santos, ele é tipo uma vala gigante, tá? E se eu vou para a clínica, porque eu fiquei nutrindo essa raiva por essa pessoa. Eu não consegui jogar isso para fora, eu não consegui trabalhar, eu não consegui ressignificar, então eu fui para a clínica trabalhar. Eu precisei da ajuda para que aquela pessoa faça com que eu ali internamente crie o que é necessário para mim, porque ele é um terapeuta, ok? Aí, Daniel, foi péssimo, foi péssimo. Essas lives, elas vão pro acervo. Eu com certeza eu vou editar essa parte. Então, aí, quando este terapeuta, que é um terapeuta humanista, ou seja, ele tem um entendimento humanista
ele é um hipnoterapeuta humanista, ou seja, ele tem um entendimento que é necessário criar um relacionamento de igual para igual com aceitação, ele vai colocar a peça que eu preciso aceitar isso. Só que ele não vai falar, você precisa aceitar aquela pessoa, você precisa aceitar que aquela pessoa jogou aquela pessoa no canal. É claro que não. Mas você precisa aceitar aquilo que está sentindo no momento presente. E quando eu consigo compreender que é aceitar o que eu estou fazendo, eu crio um distanciamento. Um distanciamento. Eu paro de julgar, eu paro de comparar, eu paro de analisar. E agora eu crio o espaço necessário para quê? Para que eu amplie a visão, para que eu tenha novas escolhas. Opa, existem novas possibilidades aqui. Eu não preciso sentir raiva mais, porque existem outras coisas. Eu posso aprender com essa situação. Eu posso talvez utilizar aquela pessoa, aquele desgraçado, porque eu não preciso aceitar ele, aquele desgraçado, para ter mais inteligência emocional. Opa, aquela pessoa me mostrou que eu preciso ter mais controle de mim mesmo. Aquela pessoa me mostrou que eu preciso ter mais carinho comigo, mais atenção, mais amor próprio, mais afeto. Olha só que fascinante, olha como as coisas começam a mudar. Eu acho que eu vou ficar amigo daquela pessoa. Não, isso não vai acontecer. Mas veja bem como a gente começa o quê? Aquela relação aquele relacionamento terapêutico, eu começo a aprender com ele. E o terapeuta, que é um terapeuta, que é um hipnoterapeuta humanista, ele também está o quê? Aprendendo. Ele também está aprendendo. Porque um relacionamento focado no momento presente, um relacionamento raro, ele é raro, mas ele acontece muitas vezes. Mas é raro. Ele é um relacionamento terapêutico que ambos estão aprendendo. Portanto, quando eu quero mudar algo, eu preciso aceitar este algo. Eu preciso aceitar este algo, ok? E qual é a outra parte? O que vem de tudo isso? Qual é o brinde? Qual é o algo a mais que surge de toda essa etapa? É a congruência. O que é a congruência? Mente e corpo. O que é mente? Mente é todos os nossos processos cognitivos. Para simplificar mesmo. Eu não quero entrar na área da neurociência, eu quero tornar bem simplificado. Então, os nossos pensamentos e as nossas representações internas. Isso é mente, ponto. O que são as representações internas? As imagens que nós vamos criando internamente, as sensações que vamos criando internamente, as palavras, as vozes que vamos falando o tempo todo para nós, dia após dia. Tudo isso é a mente, ok? As representações, as histórias, as reprises. E corpo é um sistema só. Então o que seria a congruência? É o sim. Veja, sim, eu falo sim, a palavra diz sim e meu corpo diz sim. Todo o Anderson está congruente. Então, quando eu tenho aceitação, quando eu estou no limite da mudança, já sabemos o que é o limite da mudança, quando o meu objetivo está bem formulado, está bem específico, bem afunilado, a consequência disso tudo, quando eu me aceito, a consequência disso tudo é que o Anderson vai estar totalmente congruente para alcançar a mudança. Em outras palavras, eu vou me tornar um só Anderson. E quando eu sou o Anderson, focado no momento presente, este Anderson aqui consegue fazer coisas bem interessantes. Quando o Diógenes está totalmente concentrado no aqui e agora, com um objetivo bem formulado, sabe o que o Diógenes faz? Ele faz aquilo que ele deseja. Quando eu estou desmotivado, mas eu criei o objetivo, quando eu estou presente, totalmente conectado, eu vou estar totalmente congruente, então eu vou alcançar a motivação rapidamente. Uma prática bem rápida. Lembra de um momento da sua vida que você fez algo externo, embora que a ação iniciou internamente, sempre vai iniciar internamente. Lembra de algo que você fez e que você considerou aquilo muito bem feito. Foi aquela ação externa que você fala, uau, caraca, eu sou foda. Sempre tem alguns momentos, ou um único momento, não importa, que aconteceu. Caramba, eu não acredito que eu fiz isso, como eu sou foda. Pode ter certeza que isso aconteceu porque você estava totalmente congruente. Totalmente congruente, totalmente conectado. Um só Anderson. Um só Anderson. E o que seria a incongruência? Qual seria o lado oposto? É aquele, eu quero mudar. É aquele, eu quero estar mais motivado. Só que aí tem uma vozinha falando, eu nem sei se eu quero isso. Só que, se a gente cria todo esse solo, tudo isso que a gente aprendeu até aqui, se a gente faz essa preparação, a cereja, a entrega, o delivery no final, o produto final vai ser a congruência. E a congruência, ela só pode ser... a congruência, ela só existe no momento presente. Então, na verdade, tudo define o quê? Da mesma forma como eu comecei. A mudança, ela só pode ser feita em qual momento? No momento presente. Então,
Então, da mesma forma que eu comecei essa live falando com a intenção de gerar autonomia, falando que você não precisa de ninguém para mudar. Você já tem tudo que necessita para alcançar o que você deseja. E agora você tem uma forma estruturada, sequenciada. Você pode arar o seu solo e jogar a semente. A semente é o quê? É o pequeno passo. Uma sementinha. O pequeno passo. Aí você joga outra sementinha, um outro pequeno passo. E tudo isso, toda essa preparação que você fez, você vai estar congruente. A congruência só pode ser feita, só pode ser realizada no momento presente. Iniciou a live no momento presente, encerramos a live no momento presente.